Vamos lá. Bom dia, obrigado a todos. Eu sou Rafael Couto, trabalho no time de investidores institucionais da XP. Estamos começando o segundo Insurance Forum, organizado pela XP. Ao longo dessa semana teremos 3 painéis com especialistas da própria XP e com convidados de grandes seguradoras. No painel de hoje, discutiremos o cenário econômico e político, além de uma visão mais macro dos impactos desse cenário no setor de seguros. Gostaria de começar apresentando todos os nossos convidados, para na sequência passarmos para as apresentações individuais. Nosso primeiro convidado é o Caio Megali, economista-chefe da XP. Caio é economista graduado pela USP e mestre pela PUC do Rio. Foi secretário da Indústria e Comércio e diretor da Secretaria Especial da Fazenda no Ministério da Economia entre 2019 e 2020, secretário municipal da Fazenda em São Paulo entre 2017 e 2018. Já atuou como economista em instituições como Lloyds, Gávea, Mauá Investimentos e, por último, no Banco Itaú BBA. Foi também professor de economia na PUC do Rio e no INSPER de São Paulo. Bom dia, obrigado, Caio. Bom dia, Rafael. Obrigado. Estava só tirando o mudo aqui. Não tem problema. O Richard Bach é o nosso segundo convidado. Ele é o Head de Estratégia e Análise Política da XP Investimentos. Trabalhou como assessor na liderança da Câmara dos Deputados e atua desde 2015 como analista político da XP Investimentos. Obrigado pela participação, Richard. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. E boa semana para todos nós aqui. Obrigado. Nosso terceiro convidado é o Oscar Garcia Serrano, diretor-geral de Administração, Finanças e Meios da Mafra Brasil, diretor-geral da Mafra Investimentos e membro do Conselho de Administração da Mafra aqui no país. O Oscar é nascido em Madrid, na Espanha, onde cursou Ciências Econômicas e Empresariais na Universidade Complutense de Madrid. Iniciou sua carreira na Ernst Young da Espanha, como chefe de equipe. Na Mafra, começou como subdiretor-geral em 1994 em Madrid. Passou pelas cadeiras de diretor regional financeiro da Mafra Latam, além de conselheiro de administração da Mafra no Equador. Oscar está no Brasil desde 2018. Bem-vindo, Oscar. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. O nosso quarto convidado é o Estevão Skriplich. Estevão é graduado e mestre em economia pela USP. É superintendente executivo do Departamento Financeiro e de Investimentos da Bradesco Seguros desde 2019. Atuou por 5 anos na tesouraria e por 8 anos no Departamento de Economia do Banco Bradesco e foi gestor de multimercado na Bram por 4 anos. Obrigado por aceitar o convite, Estevão. Obrigado, Rafael, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, legal. Eu queria só dividir o painel da seguinte forma, se vocês não se importam. Primeiro começamos com uma apresentação de cenário com o Caio. Na sequência, passamos por uma apresentação de cenário e perspectivas políticas com o Richard. Richard, também, se você quiser compartilhar algum material na sua fala, fica à vontade, tá? Sei que o Caio vai fazer isso. E por fim, passamos por algumas perguntas que nós separamos aqui para o Oscar e para o Estevão. Óbvio que comentários do Caio e do Richard, se julgarem pertinentes. Os convidados que estão nos assistindo podem enviar perguntas pelo chat, que a gente responde ao final. Bom, pois bem, começamos então com o Caio. Fica à vontade, Caio, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado de novo, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também ao Oscar, o Estevão e o meu colega, o Richard. Vou começar então fazendo um overview aqui de como nós estamos vendo o cenário econômico no Brasil e no mundo, especialmente agora que a gente fez uma boa mexida nas nossas projeções, estamos projetando agora um PIB mais forte, uma inflação mais pressionada, taxa de juros subindo mais intensamente ao longo do ano. Acho que o cenário tem se mexido bastante aí nos últimos dias. Vale a pena fazer esse resumo. Deixa eu começar aqui, então, compartilhando minha tela. Você está vendo aí, né, Rafael?
Então, vamos lá. Deixa eu começar rapidamente sobre a parte internacional. O mundo está crescendo num ritmo bem firme, bem forte. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. O ano passado foi muito ruim, claro, o primeiro semestre foi muito complicado, com o impacto da pandemia e depois aquela incerteza toda de quanto tempo aquilo ia durar, como é que a economia ia conseguir se adaptar àquilo. Mas gradativamente nós fomos percebendo que três motores estavam impulsionando a economia de volta, né? Primeiro, os programas governamentais todos, que foram, né, muito intensos e muito espalhados pelo mundo. Rapidamente, os governos puseram de pé programas de transferência de renda, subsídio ao crédito, proteção ao emprego. Então, foi aquela rede de proteção rápida e intensa que foi colocada no mundo. Só os Estados Unidos estão chegando a quase 12% do PIB de transferência de recursos para o setor privado. Aqui no Brasil, a gente acompanhou com auxílio emergencial e tudo. Então, acho que esse foi um primeiro pilar, né? A resposta tempestiva e muito forte dos governos. O segundo pilar foi a capacidade das economias se adaptarem à pandemia. Claro que tem alguns setores que não conseguem se adaptar de jeito nenhum, setor, digamos, de feiras, eventos, turismo, que não tem muito jeito, esses sofrem muito, mas muitos outros setores que puderam se apoiar na tecnologia, nas vendas online, no delivery, no caso de restaurantes, acabaram conseguindo se ajustar de alguma forma à nova realidade. E o terceiro pilar, claro, a vacina, né? No momento em que a vacina aparece, ainda que ela não tenha começado, só o fato das pessoas saberem que tem uma vacina, isso já cria um horizonte de fim da crise, que poderia durar 6 meses, 1 ano, mas um horizonte mais concreto. Aí você pode voltar a se planejar, que é diferente daquele ambiente que não se sabia nada, né, sobre quanto tempo ia durar o problema. Então, esses 3 fatores passaram a estar muito presentes a partir do segundo semestre do ano passado, e a retomada veio muito forte, né? O PIB mundial caiu 3% no ano passado, esse ano a projeção do FMI é de 6% de alta, com mais 4% no ano que vem, 4,4%, ou seja, 10% de crescimento em 2 anos. Estados Unidos muito forte, zona do euro também, mesmo com a segunda onda da Covid mais forte lá. Você vê que a zona do euro ela cai mais no ano passado que os Estados Unidos, recupera menos, mas vem de alguma forma a reboque. China muito forte também, né? A China conseguiu resolver o seu problema muito, muito rapidamente, né? E voltando a participar do comércio global. Taxas de juros muito baixas ao longo desse período todo, né? E que continuam muito baixas, isso também beneficia países emergentes, então é um ambiente de crescimento forte e taxas de juros muito baixas, com os bancos centrais, em geral, dizendo o seguinte, olha, eu continuo preferindo, estou fazendo um quote do Banco Central, né, dos bancos centrais aqui, eu continuo preferindo errar para mais crescimento e mais inflação do que errar para menos crescimento e menos inflação. Então, eu prefiro deixar a inflação correr um pouco mais forte, se precisar, e depois a gente dá um jeito nisso mais lá na frente, do que atacar logo o problema, começar a subir juros e abortar a retomada, né? E aí é o que a gente vê aqui, esse gráfico ele mostra a inflação nos Estados Unidos, provavelmente a inflação que já vem surpreendendo para cima vai rodar alta por bastante tempo. Nós aqui na XP até achamos que ela vai diminuir de novo lá por meados do ano que vem, né? E o Banco Central, o Fed, não vai precisar subir juros, mas eventualmente, se ele precisar subir um pouco de juros aqui para trazer essa inflação para baixo, pode gerar uma dor de barriga no mercado, mas não tende a ser um grande problema para a economia americana, né? Pelo contrário, a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, até falou nesse fim de semana que é o seguinte, olha, se precisar subir um pouquinho de juros e ter um pouquinho mais de inflação, não é um grande problema, né? Na última década, os Estados Unidos ficaram com juros baixos demais e inflação baixa demais. Então, um pouquinho mais de juros, um pouquinho mais de inflação pode ser até saudável. Pode ser saudável, mas vai dar uma chacoalhada no meio do caminho, né? Se o Fed começar a subir juros, vai dar uma dor de barriga nos mercados. Eu acho que esse é o grande tema barra risco para os próximos 12 meses na economia global, né? Se os bancos centrais
mudarem de posição e falar, bom, agora a retomada já ficou mais clara, a vacinação se espalhou e os juros podem se normalizar antes do esperado. Acho que esse talvez seja o risco. Aqui no Brasil, nós também nos surpreendemos com o ritmo da retomada da economia. Não o ano passado, acho que o ano passado a retomada aqui no terceiro trimestre, esse gráfico mostra o PIB trimestral, trimestre contra trimestre imediatamente anterior, né, com ajuste sazonal calculado lá pelo IBGE. Nós sabíamos que o terceiro tri do ano passado ia ser bem forte, né, por causa da queda do trimestre anterior. O quarto tri também muito forte, aqui o ano passado com muito auxílio emergencial, né, juros muito baixos, o crédito acelerando, o mundo puxando, mas havia uma percepção de que o início desse ano ia ser mais morno, né, com o fim do auxílio, com aquele ímpeto inicial de consumo já mais ou menos saciado, e a vacina ainda demorando. A impressão que nós tínhamos, né, o cenário base era o seguinte: forte no ano passado, relativamente positivo no segundo semestre, quando vier a vacina, mas este primeiro semestre ia ser um semestre difícil. Ia ser um semestre duro, porque não tinha o auxílio emergencial, a inflação estava mais alta, a segunda onda da Covid muito pior, aliás, do que a primeira, então era um medo de que o primeiro semestre fosse fraco. Então a gente tinha lá uma projeção de PIB que era da ordem ali de 3,5%, 3,5%, a maioria do mercado estava por ali. Mas o que a gente percebeu? Primeiro que o primeiro TRI foi bem melhor do que o esperado, voltou a ser positivo, mais de 1% de alta. Um pedaço aqui foi formação de estoques, né, de estoques que tinham caído muito no trimestre anterior, mas assim faz parte do processo de recuperação, mas o consumo ainda muito firme e tal. E mesmo no segundo trimestre, com a piora forte da pandemia em março e abril, o número tende a ser pelo menos perto do 0 a 0 aqui, né? Se a gente olhar aqui para índices de confiança, a confiança caiu muito em março, mas já recuperou em abril e voltou em maio. Então, nos surpreendeu essa resiliência, essa força da economia no primeiro semestre, né? E tendo em conta que no segundo semestre, com a vacinação, que a despeito de toda a volatilidade, de toda a incerteza, né, e de toda a bateção de cabeça, ela está vindo, né? A gente já está vendo aí governadores e prefeitos anunciando que em julho, agosto, já pode vacinar boa parte da população adulta em muitos lugares. Então, provavelmente a gente vai ter no segundo semestre um crescimento aí agora beneficiado pela reabertura ou pela normalização mais clara da economia. Então, a gente acabou revisando, nós e a maioria do mercado, para um crescimento mais forte esse ano, perto de 5%. Né? Vou mostrar nossas projeções daqui a pouco. Um fator que ajudou bastante nesse processo de retomada foi o chamada poupança circunstancial. No ano passado, amarelo aqui é consumo, preto é a renda total das famílias brasileiras, incluindo as transferências, o auxílio emergencial. Olha o que aconteceu no ano passado, né? O consumo despenca e a massa de renda sobe por causa do auxílio emergencial, né? E aí, agora a massa está diminuindo um pouco, mas você formou durante esse período uma poupança que só em março aqui foi da ordem de 30 bi, que está ajudando a economia a se manter firme esse ano. Então, acho que esse é um fato importante. Havia muita dúvida se essa poupança realmente era isso mesmo. Tem muitas incertezas sobre esses indicadores, né? Mas a realidade aqui está mostrando que essa poupança está fazendo diferença, mesmo com a saída do auxílio emergencial. O auxílio emergencial voltou agora em maio, né? Data base, pagamento final de abril, efeito mais forte em maio. Agora o consumo tende a melhorar de novo. Isso respalda mesmo essas revisões para cima de crescimento. Agora, o que foi revisado para cima também foi a inflação, né? Porque com o mundo crescendo forte, commodities em alta, né? E a depreciação do câmbio que nós tivemos aqui, mesmo com essa baixa recente da moeda, vou falar sobre câmbio daqui a pouquinho, a gente continua vendo a taxa de câmbio 25% mais depreciada do que no início da pandemia, né? Nós estamos por volta de 5, início da pandemia era 4. O choque de custos global aqui no Brasil acabou sendo bem mais forte, né? A gente está vendo aqui o IGPM, que tem uma composição de commodities e custos muito importante. Eu pus aqui em azul, 12 meses, e em vermelho 3 meses anualizado, para dar uma sensação de como é que a inflação está correndo na ponta.
ela acelerou fortemente aqui no final do ano passado, foi lá para 50, voltou, a impressão é que ela ia se acomodar num nível menor, mas ela voltou a acelerar a partir de março, né? Então, o que nós tivemos em março? Retomada da economia, a manutenção da aceleração da economia, na verdade, e a reaceleração dos IGPs. Se eu colocar aqui no preços industrializados, olha a alta forte aqui mensal de industrializados, que vai acabar puxando o IPCA, que está aqui em preto para baixo. Então, nós revisamos o IPCA também para 6,2%. Nós temos uma inflação acima de 6% agora, por conta dessa reaceleração aqui, essa perninha vermelha aqui, essa retomada de custos, e por conta da crise hídrica, né, que tem incertezas aí, a gente não acha que vai ter apagão, mas certamente o custo de energia vai ficar muito mais alto até o final do ano. Qual é a parte mais positiva da história? A parte mais positiva é que, com inflação mais alta e crescimento mais forte, aquele risco mais agudo fiscal que se abateu sobre a economia brasileira no início do ano deu uma diminuída. A projeção da dívida PIB para esse ano foi reduzida e hoje a gente está achando que a dívida vai cair 6 pontos percentuais do que ela era no final do ano passado. No final do ano passado era perto de 88, 89. A gente acha que esse ano a dívida vai cair para uns 82. Olha a nossa projeção de dívida PIB aqui. Para este ano, para 21. Está faltando aqui no título dizer que essa é a projeção para 21. A projeção para 21 em outubro do ano passado era 96, hoje está em 82, ou seja, caiu bem a projeção para esse ano, por conta do PIB mais forte, inflação mais forte que aumenta a arrecadação, né? Isso dá um alívio de curto prazo. A gestão da Fazenda tem sido muito competente, né? Do Tesouro tem sido muito competente também, fazendo uma boa programação orçamentária e tudo, então a gente acha que pelo menos esse risco diminuiu. Então, com mais crescimento e menor risco fiscal, né, os ativos brasileiros têm diminuído ou tem havido uma descompressão dos ativos brasileiros, né? Os prêmios de risco estavam muito altos na curva de juros, na taxa de câmbio, né, e mesmo na bolsa, e isso deu uma descomprimida mais recentemente. A gente viu o câmbio valorizar aí para perto de 5, acho que ainda tem espaço até no curto prazo para ir mais, e a bolsa subindo e as taxas de juros longa caindo, né? E a taxa de juros longa cai também, beneficiado por esse efeito, que é a normalização mais rápida da taxa Selic. Com essa inflação alta e a economia voltando ao normal, é de se esperar agora que o Banco Central normalize mais rápido a política monetária. Olha que interessante, aqui a taxa Selic ao longo do ano passado, a gente viu uma Selic que estava em torno de 6 e pouquinho aqui. Quando veio a pandemia, o Banco Central cortou em 2 tranches, né, de 6 para 4, depois de 4 para 2, e agora começou a normalizar. Como a economia está normalizando mais rápido, a vacina está em perspectiva e a inflação acelerou, é normal que o BC volte a patamar anterior de Selic aqui, né? Anterior era 6,25, a nossa perspectiva aqui é que chegue em 6,5 já no final desse ano, para garantir que essa pressão de inflação mais alta agora não transborde para o ano que vem e não faça com que a inflação fique muito longe da meta de 3,5 em 2022, tá certo? Então, acho que o resumo da ópera aqui da parte interna, da parte econômica está nessa tabela, né? Um PIB que vai crescer mais esse ano, 5,2, como eu falei, mais do que os 4 que caíram no ano passado. Essa projeção, há 2 meses atrás, era 3,5, agora está em 5,2, uma bela revisão. O ano que vem, nós mantivemos ali em torno de 2. Isso parece muito mais um efeito de curto prazo do que mais persistente. Taxa de desemprego que vai continuar alta, porque muita gente procurando emprego, mas uma inflação que, com a desaceleração da economia, com a alta da Selic aqui para 6,5, né? E o desemprego ainda alto, a gente vê a inflação caindo. Não para 3,5, que é o que o Banco Central mira, mas para 3,8. Isso vai ser um pouquinho mais difícil chegar em 3,5, porque tem uma inércia grande, né? Muitos dos preços da economia brasileira ainda são revisados, são ajustados olhando para a inflação passada. Mas, assim, para o tamanho do choque que nós estamos tendo na economia e para a normalização, acho que 3,8 parece de bom tamanho aqui. E o destaque para a taxa de câmbio. A nossa taxa de câmbio aqui, a nossa projeção é 5,10. Se eu fosse estritamente pelo modelo, olhando aqui para
condições internacionais, balança comercial, aqui que está indo para quase 90 bi de superávit, é um recorde histórico, né? E mesmo com a dívida caindo um pouquinho frente ao ano passado, tá vendo? De 98, de 89 para 82, o câmbio poderia vir aqui para até 4,5, 4,30. Acho que seria, não seria uma taxa de câmbio muito fora do razoável. O problema é que a gente está, a parte fiscal estrutural ainda é problemática, né? 82% de dívida é baixo frente ao que parecia que ia ser, perto de 100, mas ainda é alto quando a gente compara com outros países emergentes, e nós estamos chegando perto de um período eleitoral, aí o Richard vai comentar com muito mais propriedade, mas é sempre um momento de incerteza, de dúvida, então a gente acha que o câmbio pode até ter espaço para cair mais, de repente para baixo de 5, mas depois, no final do ano e no ano que vem, ele sobe um pouquinho, mas em torno de 5 reais por dólar nos parece um câmbio equilibrado aqui para o Brasil. Tá certo? Enfim, essas são as nossas projeções, esse é mais ou menos como a gente está vendo a economia. Eu devolvo a bola aí para vocês e volto aqui para o debate. Obrigado, Rafael. Excelente, Caio. Obrigado. Uma leitura muito completa. Talvez a gente volte a explorar um ponto mais no detalhe no final com alguma pergunta, mas ficou muito bom, obrigado. Eu queria passar a bola para o Richard. Richard, agora, se puder dar um grande panorama do nosso cenário político nessa dinâmica de mais macro, e depois, se tiver alguma pergunta mais específica, a gente faz no final. Obrigado. Não, vamos lá. Eu não preparei a apresentação, rapaz, porque, né, nessa coisa de análise política, das primeiras lições que eu tive quando eu cheguei na XP em 2015 é que a apresentação para falar de política, você que trabalha para ela, não é ela que trabalha para você. Porque toda hora você tem que atualizar, então não tem muito sentido, não. Mais no Brasil. Mas a coisa, assim, para ser muito justo, nos últimos 20, 30 dias ali, pelo menos do lado mais objetivo em Brasília, tem estado melhor, né? A gente teve ali a última grande crise do orçamento, né, que acabou resolvendo ali, entre mortos e feridos, resolveu essa perspectiva econômica que o Caio trouxe também de uma arrecadação melhor, pelo menos deixa ali os líderes do governo prometer para os congressistas que você pode ter uma arrecadação melhor, que então dá para recompor algumas emendas ali mais no fim do ano, né, e aí você mantém os negócios da política, enfim, ativos lá em Brasília. Então, com essa melhora, pelo menos melhora do ponto de vista da política não afetar tanto assim o mercado, né, como estava bastante tenso ali em março, abril, isso a gente não deve ver até ali o meio do ano, e se tiver alguma coisa, talvez seja no limite positivo, porque a gente tem visto as discussões lá na Câmara, o Arthur Lira empurrando muito a reforma administrativa, ele quer votar, é um compromisso dele de campanha para a presença da Câmara, é uma coisa que ele quer fazer, e uma reforma que politicamente para ele é muito mais barata de votar, porque em Alagoas não cobra, enfim, votos dele, não é tão impopular assim na base política local dele, e é uma coisa que ele fica mantendo ali para ocupar a agenda também. Enfim, para o Arthur Lira é uma reforma boa de tocar para frente, né? Mesmo que ela não avance até o final, se ela passar já pela Câmara, já tem uma boa perspectiva ali. O que pega nela hoje é o lobby que tem, e a gente sabe que o presidente é sensível a tirar os servidores públicos da segurança, né? Dela, tem o lobby militar contra, então isso pega, mas essa é a agenda que está tocando, e todas essas tratativas de você tentar fazer uma reforma tributária. Mas ainda falando do clima, assim, que está melhor, a gente tem um grande ruído, que é a CPI, né, do Covid. Esse não deve desaparecer, ele aumenta, diminui, dependendo do convocado da semana, né, mas ali está todo mundo querendo manter, assim, a maioria da CPI está querendo manter o calor alto, porque isso conta para o ano que vem, né? Como muitas coisas que a gente tem visto, o Caio falou das eleições, e isso tem governado o calendário de Brasília cada vez mais, né? A gente está ali agora no comecinho de junho, né? Tem mais aí 1 mês e 10 dias, mais ou menos, de trabalho efetivo da Câmara e do Senado Legislativo, e aí tem o recesso ali depois do meio de julho, e a gente volta em agosto com esses, assim, com o parlamento muito mais devagar, né? Você tem a renovação de 1/3 do Senado, você tem a Câmara inteira sendo renovada no ano que vem, e está todo mundo ali, tem uma chavinha que vira, né? Começa a virar nessa volta do recesso, e o pessoal começa a se preocupar mais com a eleição do ano que vem, que eu acho que vai passar a ser a grande pauta, né? Essa trégua que a gente tem da política influenciando o mercado, ela começa a desaparecer ou ceder um pouco
quando o assunto eleitoral entrar de verdade, as pesquisas começarem a fazer mais preço, a gente tem a nossa, enfim, Datafolha, todo mundo vai começar a ser mais ativo nisso, mas eu acho que é algo que começa para lá de setembro, outubro, aí você começa a ter isso mais evidente, porque a gente já tem duas candidaturas postas, né? Tem o Bolsonaro e tem o Lula, e essa tentativa de outras candidaturas sobreviverem ali nesse centro, eu sinceramente não acredito muito enquanto Bolsonaro e Lula estiverem crescendo. É muito difícil crescer qualquer outra coisa. Não sei se vocês já viram plantação de eucalipto, mas é muito difícil crescer alguma coisa em volta, sabe? E tanto o Lula quanto o Bolsonaro são eucaliptos muito poderosos, assim, ele chupa água e não deixa nada crescer mesmo, né? Então, assim, da agenda em Brasília, acho que vai tendo uma agenda mais positiva, né? Ou pelo menos neutra, né? E você, olhando para essa perspectiva do Congresso não conseguir oferecer muita confusão, muita dificuldade para o governo, como ofereceu, e vale lembrar que não é a oposição que faz isso, é a própria base aliada, né? Mas com os negócios orçamentários ali mais ou menos arrumados, você vai ter disputas em torno dessas agendas. Eu acho que a reforma tributária vai ser a mais brigada, né? A gente tem uma tendência de ver uma reforma tributária um pouco mais minguada ali, o Paulo Guedes tentando discutir algumas coisas, o Palácio Planalto não deixando, ou discutindo em outra direção, outras agendas eles apoiam. Esse imposto que hoje ressurgiu em algumas matérias, né, de jornal, o Paulo Guedes de novo plantando ali notas sobre recriar imposto, aumentar imposto. Isso é um assunto que a gente lá no Congresso não enxerga muito espaço, assim, falando com os parlamentares, não dá para enxergar eles conscientemente votando uma reforma ou algum tipo de reforma ou imposto novo que aumente carga tributária. É bem impopular e cada dia que a gente vai chegando mais perto da eleição no ano que vem, isso vai ficando mais impopular, né, mais difícil de ter voto favorável lá no Congresso. Então, a gente não enxerga isso acontecendo. Agora, do lado da simplificação, os votos estão lá, né? Precisa de o governo construir, de fato, uma proposta e mandar para o Congresso mais ou menos negociado. Isso a gente consegue enxergar um caminho mais aberto para aprovação, tá? Não uma reforma revolucionária, mas assim, tem muita crítica, fatiamento, eu não estou dentro desses críticos, não. Eu acho que, sinceramente, você vota a reforma que dá para votar, né? E a reforma que dá para votar agora ela é fatiada mesmo. Arthur Lira, por mais que tenha várias outras negociações e interesses ali jogando junto, do ponto de vista legislativo não está errado. Sim, você não consegue votar uma grande reforma, um pacote de reforma no terceiro ano de nenhum governo, não é só desse, né? Terceiro ano de governo está todo mundo desacelerando por causa da eleição do ano que vem, que aí não acontece nada mesmo do ponto de vista legislativo e de reformas em Brasília, né? Você só fala da eleição e ponto final, né? Então não acho que isso está necessariamente errado, apesar das críticas, elas são muito mais focadas no que seria o ideal e não no possível, né? E o possível é fazer como o Arthur Lira está fazendo de fato, e ainda assim é um possível difícil, porque você tem um cenário para a Câmara, mas você não tem um para o Senado, né? Quando chegar no Senado, você de novo tem rediscussão e tudo, o que está garantido é o refis, isso aí vai passar porque todo mundo é a favor, né? E aí, assim, levando para o que interessa mesmo, né, e o que está interessando Brasília cada vez mais, que é o assunto eleições. Eu já adiantei, você tem 2 candidatos que existem, né, o resto ali tentando se viabilizar. Acho que no campo de centro-esquerda, vamos chamar assim, o Ciro vai ter muita dificuldade, porque o Lula vai acabar desidratando ele, né, na lógica do eucalipto ali. O Dória, muito difícil também, que pese ter uma torcida muito grande para ele, ali do PSDB, enfim, de quem sempre votou no PSDB. Eu acho que ele tem um desafio anterior à eleição, que é se viabilizar no próprio PSDB, né? As candidaturas do Tasso Gereissati e do Eduardo Leite, elas em alguma medida são para fazer bullying com o Dória dentro do PSDB, para ele não se viabilizar como candidato ou se viabilizar fazendo acordos dentro do partido. Então, ainda tem um passo anterior, que é ele existir dentro do PSDB para depois ele tentar uma candidatura lá fora. E assim, e vamos sim ser justos com o governador Dória, ele se a Coronavac não tivesse ativa no Brasil, se ele não tivesse articulado ela, com todos os méritos que o Butantan merece muito, mas a articulação política dessa vacina com a China, enfim, foi do governador, né, não foi do Butantan inicialmente. E se ele não conseguir viabilizar uma candidatura trazendo uma vacina no meio da maior crise sanitária, talvez, enfim, dos últimos 100 anos, depois lá da peste negra, enfim, varíola, tudo isso que a gente teve no século passado, eu não sei o que pode viabilizar ele, porque se ele não conseguiu com a vacina, vai ser difícil que ele faça para conseguir dar um salto, né?
e ele está tornando a candidatura dele reversível quando ele traz o vice-governador dele para o PSDB para ser candidato em São Paulo. Então, o Dória, numa situação muito complicada, difícil construir uma campanha. Tinha, assim, tem uma bolha que poderia, duas bolhas que poderiam furar essa lógica, uma dos artistas, vamos chamar assim, né? E aí a candidatura do Luciano Huck era uma candidatura que tinha muita ali gente animada em volta. Eu particularmente nunca fui muito animado, né? E fiquei menos. A gente no último mês conduziu, no último não, em abril, perdão, a gente conduziu várias pesquisas quali. Você chama lá, nós procuramos focar em grupos que não eram nem Bolsonaro e nem Lula, gente que não topa nenhuma das duas candidaturas, para saber o que eles topam, então. Né? Se não gosta de um, não gosta do outro, o que você quer? Né? E foi surpreendente, assim, como as pessoas, especialmente as de baixa renda, não gostam da candidatura do Luciano Huck, que era uma imagem que se tinha diferente, né? Porque ele tem um programa popular, por várias coisas, ele poderia ser um candidato viável. Acho que isso é muito mais distante, muito mais difícil do que parece. Eu acho que o Luciano está, sinceramente, fora desse quadro. Então, a gente tem essa candidatura aí de fora dessas bolhas da política que venha do mundo artístico bastante prejudicada, acho que não vem nada dali, né? E você tem a turma da justiça, né? Sempre tem o Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa sendo ali insensatos, né? O Joaquim Barbosa tinha uma eleição para ganhar em 2018, acho que agora não é mais perdeu o ponto, né? Passou o cavalo encilhado, ele não montou em 2018. Tinha ali um percentual de votos importante para começar em abril de 2018, ele já tinha 10, 12% de saída, né? Ninguém, enfim, Bolsonaro tinha isso, o candidato do PT tinha isso, ele era muito sólido, né? Não acho que vai repetir a mesma coisa agora. E você tem o Moro, que saiu do governo, mas está numa situação também bastante complicada, porque está num descenso, né, de força política, de opinião pública. É difícil você ser candidato sozinho, né? Em que pese, assim, toda pesquisa que sai a nossa, a gente tem notícias de que ele lê com bastante atividade, assim, gosta de entender o cenário, o que está acontecendo, para tentar calcular. Uma vez nós fizemos uma reunião com ele, aqui uma reunião menor, dá para falar isso. Ele tentou ensaiar um discurso para educação, tentou ensaiar outras coisas, tentou muito, assim, com pouco sucesso, mas tentou bastante, né? Mas não funciona muito, assim, precisaria não sei, precisaria construir melhor essa coisa e não é a linha que ele está tomando. Aí você olha, Mandetta tem a menor chance, se o Mandetta tiver algum juízo, ele vai concorrer a deputado ou senador lá em Mato Grosso do Sul, né? E então, quando você olha o quadro das pessoas que podem ali aparecer, assim, teria mais chance se o Bolsonaro e o Lula não fossem tão grandes dentro dos seus polos, né? O fato é que são, né? E o fato é que a situação do Lula não fica irreversível, e a gente aqui na XP nunca acreditou muito nessa tese de que o Bolsonaro derrete, que o Bolsonaro vai lá para 10%. Né? Ele já saiu em 2018, para quem lembra bem, ele já cresceu, a candidatura dele já existiu para cima de 10%, quando começou de verdade a coisa eleitoral, ali por abril, maio, ele já tinha muito mais que 10%, batia 15%, já batia 18%, dependendo da pesquisa. Então não é agora que ele vai diminuir, sabe? O Bolsonaro é muito forte, eu acho, aqui dando um chute arriscado, que ele é o favoritíssimo para a reeleição, né? Tem algumas coisas importantes para o ano que vem. Acho que esse debate de coronavírus ele vai ficar muito menor. O debate que o Caio nos traz aqui de economia, ele vai ser a tônica do ano que vem, né? Só não vai ser mais a tônica do ano que vem porque o Bolsonaro mesmo não faz, porque se ele mesmo fizesse, seria muito mais fácil para ele, né? Ele vai tentar trazer outras coisas mais polêmicas, e isso aí acaba que ajuda ele, mas também ajuda o adversário dele que seja contra isso, né? Porque você traz os seus, mas como são agendas de comportamento muito duras, assim, muito identificadas com o polo político, você acaba que reforça o outro lado do muro, né? Quando você faz isso, e ele vai fazer, né? Mas eu acho que o debate é muito mais isso, assim, o que a CPI ou todo esse debate do coronavírus faz é criar um estoque de votos que estavam em 2018 com o Bolsonaro contra o PT, que por agora você ter, e as pesquisas indicam isso, né? E o humor no país, redes sociais, tudo isso, que o antipetismo é muito menor, você acaba que esse estoque de votos que votou no Bolsonaro, que era contra o PT em 2018, já não é mais tão assim contra o PT, né? Hoje tem bastante gente que votou contra o PT em 18, a favor do Bolsonaro, portanto, que hoje é contra o Bolsonaro e vai votar em quem tiver ali contra ele no segundo turno, se equilibra um pouco melhor esse jogo. Vai ser uma eleição fácil? Acho que não, vai ser uma eleição muito disputada. Acho que o nível de debate ele vai ser muito baixo, o que é uma pena, porque, como o Caio falou aqui, e a situação fiscal do Brasil evidencia, a gente já está
uma agenda de recuperação fiscal, de reformas, obrigatoriamente contratada para 2023. Né? O Brasil vai ter que fazer isso, se não fizer isso, a nossa situação aqui volta a ficar complicada, né? Então, já tem ali a necessidade de 2023 se voltar com esse discurso, né? É difícil o próximo presidente sair disso, tanto faz se é o Lula, se é o Bolsonaro, né? E isso acho que vai passar ao largo da campanha, infelizmente, porque a gente viu em 2018 isso ali, e o governo Temer também tem um grande papel, né, nesse sentido, de trazer a campanha do Dória em 2016 foi muito importante nesse sentido também, de trazer um debate no Estado menor, essa coisa toda que nós vimos ali, essa onda, né? Lembrem que em 2014 era palavrão falar em privatizações na eleição. A Dilma, quando queria xingar o Aécio, dizia: você quer privatizar? Né? Em 2018 isso era legal pra caramba, falar: não, eu quero um Estado menor, do Meirelles sair se ser candidato. Então você tinha um momento ali que eu acho que no ano passado se perdeu um pouco, porque as pessoas ficaram muito desamparadas. Então, do empresário, a pessoa mais humilde no Brasil, todo mundo precisou do Estado um pouquinho. Né? E precisa agora do Estado para vacina, precisa do Estado ano que vem funcionar para ter esse ano que vem para ter de volta seu emprego. Então, as pessoas precisam um pouco mais de Estado, e aí, naturalmente, a gente consegue identificar que diminui um pouco esse discurso mais liberal, né, na economia. Ele perde um pouco de apelo. E aí seria importante na campanha você discutir de novo esses valores para você poder ter força para fazer essa agenda de 23. Né? Acho que isso passa ao largo, infelizmente, vai ser meio lateral, porque a campanha vai ter um nível ali baixo não que seja muito alto, no Brasil nunca é, né? Mas vai ser peculiarmente mais baixo. Então, mas eu acho que o Bolsonaro, mesmo concorrendo ali de frente com o Lula, no ano que vem ele ainda é favoritíssimo, né? Mas não dá para subestimar a capacidade do Bolsonaro de se enrolar sozinho. Ele tem, né? E assim, não tivesse isso, a situação dele hoje era muito mais fácil, inclusive, né? Para chegar no ano que vem reeleito, de repente o Lula nem estava tão animado assim para ser candidato. O fato é que ele vai ter um adversário bastante forte, né? E o debate vai se concentrar, né, nisso, assim, a partir de setembro e outubro do ano que vem. Então, tem essa janela ainda para votar algumas reformas. Acho que não são reformas maravilhosas, mas do outro lado, pelo menos, você não tem mais a política afetando o mercado no dia a dia negativamente, né, como teve em março, abril e várias oportunidades do ano passado. E isso, por si só, né, cara, já é notícia boa, né? Excelente. Muito bom. Obrigado, viu, Richard? Obrigado. Bom, queria reforçar para todos que estão acompanhando, caso queiram mandar alguma pergunta, alguma questão aqui pelo chat, fica à vontade, depois a gente faz aqui para os painelistas. Então. Bom, como combinado, eu tenho algumas sessões, algumas perguntas aqui, uma sessão de perguntas para o Estevão e para o Oscar. Queria começar com uma para você, Estevão, sobre cenário. O cenário, não só você tem esse background de análise econômica, mas o cenário impacta bastante na gestão dos recursos do Bradesco. Então, a gente teve inúmeros sinais, como o Caio já apresentou, de início do tapering nos Estados Unidos. Né? Então, teve a última ata do FONC, que sinalizou aí alguns impactos desse longo período de política monetária expansionista, indicou uma possível redução na compra de ativos, né? Teve o payroll, veio pelo segundo mês seguido abaixo do esperado, aí tirou um pouquinho de pressão do Fed e abriu espaço para a queda da taxa de juros, tanto da Treasuries quanto da curva de juros local. Então, como que você está vendo essa discussão de inflação nos Estados Unidos, início do tapering? Sei que, historicamente, essa discussão traz muita volatilidade, né, principalmente aqui para mercados emergentes, afeta nossos ativos locais e, inclusive, ativos que o próprio Bradesco detém no balanço. Ótimo, Rafael. Acho que o Caio até, de alguma forma, chegou a abordar, né, como talvez o principal risco de um cenário que, sem dúvida, é bom. Acho que a gente está numa fase do ciclo que é uma fase muito construtiva de sair de uma pandemia, sair de um risco fiscal enorme no mundo inteiro, para começar a ver a luz no fim do túnel. Então, vacinação avançando, diferente em cada um dos países, mas Estados Unidos, boa parte da Europa já mais avançada, os países latino-americanos indo um pouco atrás, a reboque, a Ásia também, de alguma forma, mais avançada na vacinação. Acho que assim, que o pano de fundo é bom e é construtivo, acho que isso a gente não tem muita dúvida, e talvez, como você colocou, talvez o grande risco de curto prazo é um pouco o efeito inicial dessa retomada de demanda
sobre a inflação nos Estados Unidos, que é quem está mais avançada no ciclo. E aqui eu vejo realmente assim uma saída de crise bem diferente de ciclos convencionais, né? Acho que a pandemia foi muito aguda e muito intensa e durou um período que já vai aí chegar a 1 ano e meio, grosso modo, e a gente sai desse período mais agudo da pandemia com uma demanda reprimida por várias coisas. Então, o cara que ficou em casa lá está querendo voltar aí no restaurante, está querendo voltar a viajar, então tem bastante demanda reprimida em setores específicos. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma destruição de oferta em vários setores importante. Então, tem várias empresas que ficaram no meio do caminho. E o que eu enxergo agora é que talvez a gente tenha um risco de um descompasso de oferta e demanda mais rápido e mais intenso do que em ciclos normais, em crises financeiras mais convencionais, digamos assim. Então, isso já aconteceu um pouco no final do ano passado aqui no Brasil, quando a gente teve o alívio da primeira onda, a gente viu a inflação subir rapidamente, seja por preço de commodities, câmbio depreciado, mas um pouco por uma volta de demanda mais intensa, e a gente começa a ver esse fenômeno se reproduzir. É claro que não dá para transportar uma realidade para outra, mas nos Estados Unidos está sendo um pouco parecido. Assim, a hora que vem a vacinação, a hora que a demanda volta e pega várias cadeias despreparadas para atender essa demanda, você começa a ver várias pressões de preço pipocando rapidamente e numa intensidade que a gente não estava muito preparado. Então, acho que o mercado está tentando compreender a intensidade e a duração desse fenômeno inflacionário. Minha sensação é que a gente vai tomar um pouco mais de susto com a inflação nos Estados Unidos. Acho que a gente vai ver a inflação rodar alta por um período um pouco mais longo e no mês a mês talvez a gente veja pipocar números de inflação realmente que a gente está desacostumado para um país como os Estados Unidos, que tem uma estabilidade de inflação durante um longo período. E aí eu acho que aqui é um pouco o que o Caio colocou de assim, como é que o Fed vai encaminhar essa discussão. Acho que a gente está vendo essa discussão do Fed já aparecer nesse momento, é bom. Assim, o grande erro que poderia acontecer é a gente não tratar do tema, finge que nada está acontecendo e, de repente, ser atropelado por 3, 4 meses de dado de inflação super alto, todo mundo é pego meio desprevenido. Eu acho que o Fed começar a debater o tema e dar a sinalização clara de que tem uma disposição a reagir se necessário, mas de forma mais lenta, tomando o risco de ter uma inflação um pouco maior por um período mais extenso de tempo, eu acho que ele vai direcionando o mercado. Assim, estou vendo, sei que posso tomar um susto nos próximos meses, estou administrando, se precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer numa intensidade que não vá abortar a recuperação num primeiro momento. Acho que é um pouco essa minha cabeça nesse momento. Evidentemente que só de ter a discussão e da gente discutir que o Fed reduz o tapering, depois discute alta de juros em algum momento, isso é sempre um fator de instabilidade de curto prazo para os mercados, mas eu estou achando que, como o Fed tem encaminhado a discussão, tende a suavizar os impactos e a gente tende a ficar com a prevalecência mesmo de um cenário construtivo, retomada de atividade, vacinação mundo afora, com um pouquinho mais de inflação. Acho que esse é o equilíbrio final que provavelmente a gente vai ver no segundo semestre desse ano e provavelmente começo do ano que vem. Acho que é isso, Rafael. Obrigado, Estevão. Oscar, tem uma questão para você. Como que vocês estão enxergando, qual a visão de vocês, né, em relação ao crescimento do PIB mundial e brasileiro para esse ano? E a gente está bem posicionado com o país em relação aos demais países? O que se enxerga de muito já foi falado aqui sobre os riscos, né? Mas o que vocês estão vendo aí do ponto de vista aí da análise do time na Mapfre como riscos para o crescimento brasileiro? Obrigado, Rafael. Nós tínhamos uma visão até há 10 dias, mas acho que Caio já avançou, que estes últimos dias han melhorado muito a visão do Brasil en relación a sus competidores, ¿no? Mientras parece que el resto de países de América Latina están con más problemas, ¿no? Incluso de sociopolíticos, que parece que Brasil al día de hoy no tiene, ¿no? De sociedad, ¿no? Falamos, parece que ese tema está resuelto. Eu acho que se el nivel de vacinación do Brasil
se incrementa, como se está incrementando, y o temas de saúde mellora, acho que con las cifras estas últimas que estamos viendo, o primer trimestre, o esperado para fin de año, puede ser mellor que los pronósticos que tiñamos, ¿no? Con estas últimas cifras, si extrapolamos para diciembre, o crecimiento de Brasil podría ser, si se consolida esa tendencia, podría ser mellor que esperado a principio de año, ese 3,7% que esperábamos pudiera ser mayor. Y el crecimiento en el mundo, acho que también en cuanto a Europa pegue o acelerada que estamos esperando, también acho que va a ser mellor, ¿no? Entonces, yo espero que si todo eso acontece, y vamos a ser positivos en que aconteça, o Brasil va a tener un buen desenvolvimiento. Os riscos que tenemos para el crecimiento todos sabemos, ¿no? Mas hemos falado do déficit fiscal que está mellor que o esperado también, y la retomada de actividad, esa V extraña, esa B extraña que FIS los primeros meses de año parece que retomó con fuerza. Entonces, yo acho que yo soy un poco más optimista que el escenario que teníamos para principio do año, ¿no? Concordo. Recentemente eu li um artigo de vocês publicado no comecinho de 2021, que são as perspectivas da macroeconomics principalmente para países aqui, para setoriais aqui aqui na América Latina, e a retomada econômica seria um pouco mais lenta para a região. Já está estagnada, né, desde 2015. Do ponto de vista mais social, né, com essa nova crise, muitos empregos foram perdidos, empresas fechadas, houve um aumento considerável da pobreza nos países. Você chegou a mencionar aqui nos nossos vizinhos, né, que o Brasil estaria melhor posicionado. Quais são esses desafios nos países aqui na região, dado que você cobre todos os países aqui e já foi Latam? Yo acho que o desafío es primero acabar con el tema de salud, no resolver o dejar resuelto un porcentaje mucho más grande o tema de salud para después voltar a la senda de crecimiento, ¿no? En estos niveles de tasa de cambio también puede ser interesante para investidores si tenemos un escenario de riesgo político más tranquilo, de voltar investimentos para Brasil, y el gran reto para nosotros es retomar o índice de penetración del segmento de seguros no país, ¿no? O índice de penetración de Latinoamérica y de Brasil es ainda baixo en relación al mundo más occidental, y ahí es nuestro gran reto, ¿no? De conseguir un índice de penetración mayor para seguridad de la población. Excelente. Estevão, eu li um artigo seu para Valor Invest recentemente, e você descreve o assunto é bem interessante, né? Porque você descreve os efeitos da pandemia para a economia em diferentes horizontes de tempo, né? Tem efeitos de mais curto prazo até efeitos de mais longo prazo. Você consegue dar um pouco dessa sua visão sobre os desafios que tanto o governo quanto a sociedade terão que enfrentar daqui para frente? Legal, Rafael. Acho que no artigo eu tentei separar um pouco as discussões em vários horizontes de tempo, porque dado que a pandemia foi tão intensa quanto a gente viu, sim, tem vários efeitos, né? Então, o efeito de curto prazo a gente já explorou um pouco aqui. Acho que o maior efeito é essa desestruturação de cadeias produtivas, e na hora que você tem uma normalização, você pegar vários setores meio desprevenidos em como reagir a essa melhora de demanda. E aqui eu acho que tem um pouco uma assimetria de velocidade de reação, né? Assim, a hora que você tem a pandemia passando, a demanda volta muito rápido, as pessoas estão com renda preservada, o crédito está fluindo, os juros está baixo no mundo inteiro, então a demanda volta de forma rápida e intensa, e eu acho que você tem uma assimetria com a reação das empresas. As empresas ainda têm muita dúvida do que vai ser o day after da pandemia, como é que vai ser o equilíbrio da sua demanda final, e a minha sensação é que as empresas vão reagir ainda de forma bem gradual e cautelosa, entendendo como vai ser essa dinâmica de recuperação, e aí, num primeiro momento, isso pode virar desequilíbrio de preço de forma mais intensa mesmo,
como a gente tem visto. Então, acho que esse é o grande risco de curto prazo e de implicação da pandemia que eu vejo. Uma inflação mais alta nesse primeiro momento de retomada. De médio prazo, eu acho que tem algumas coisas que vieram para ficar, de mudanças comportamentais. Então, desde como funcionou bem o home office para vários setores, para várias regiões, até o efeito um pouco mais permanente sobre alguns setores com cadeias produtivas intensas. Então, viagem, turismo, esses setores podem ter uma implicação mais duradoura de redução de demanda. Então, acho que a gente tem aqui um equilíbrio novo entre os setores quando sair da pandemia, com essa descoberta de como funcionou bem determinadas tecnologias, como o digital tem funcionado bem para várias discussões, desde discussões comerciais, de comunicação. Então, acho que tem um reequilíbrio setorial aqui, que é um desafio de médio prazo, seja para setores específicos, seja para cidades que dependem de turismo ou de uma demanda corporativa mais intensa. Então, acho que tem um reequilíbrio aqui setorial e regional que pode ser um desafio de médio prazo. E no longo prazo, acho que a grande questão a gente tem um novo nível de endividamento. Todos os países tiveram que fazer o suporte para as suas empresas, as suas famílias, e fizeram um grande impulso fiscal em reação à pandemia. Então, todo mundo sai com um nível de dívida ainda maior do que entrou lá em 2019 e 2020, e a gente já vem de um ciclo de aumento de endividamento desde 2008. Então, acho que o mundo vai ter que conviver e tolerar um nível de dívida de países e de empresas maior do que tinha no passado, e isso gera riscos financeiros ao longo do tempo um pouco maiores. Então, se a gente tomar um susto de crescimento daqui 2, 3 anos e discutir níveis de crescimento menores, todos os países e várias empresas vão estar numa situação de vulnerabilidade um pouco maior. Então, acho que esses são os temas que eu tentei explorar ali quando escrevi o artigo, tentando separar esses diferentes horizontes e as implicações da pandemia para curto, médio e longo prazo. Acho que foi um pouco por aí, Rafael. Excelente. Oscar, essa pandemia também acelerou, falando assim do ponto de vista corporativo, né? Acelerou alguns processos e tendências que já vinham ganhando corpo, evoluindo de maneira mais gradual, né? Antes do isolamento social. Para vocês na Mafre, quais foram os impactos, até do ponto de vista de home office, essa questão mais de dentro da companhia de trabalhar de casa, como é que foi do ponto de vista corporativo esse processo durante a pandemia? Bom, la primera conclusión que nosotros sacamos que las herramientas funcionan en control remoto estando 100% las personas en control remoto, ¿no? Habíamos oído hablar mucho de home office, control remoto, mas nunca habíamos feito 100%, ¿no? Y habíamos hecho fechamentos, habíamos hecho todos los trabajos. Entonces, la primera conclusión fue que las herramientas estaban preparadas y soportaron a cantidad de trabajos para hacer, ¿no? Fruto, eu acho, de eso y de otras cuestiones ahora más locales que después podemos hablar. O home office llegó por crisis, por un escenario de crisis, mas llegó para quedarse ya finalmente, ¿no? No sabemos si después ficará 100%, si ficará 3x2, como están falando, etcétera, ¿no? Más home office vino para ficar, principalmente por el triunfo de las herramientas. Las herramientas funcionaron perfectamente, ¿no? Y luego acho que en el caso concreto de Brasil tiene un exponencial en ese home office, porque debido a la dimensión del país, debido a los desplazamientos y a todo eso, acho que un exponencial de suceso más para home office, ¿no? Entonces es evidente, y no estoy falando nada nuevo ni nada que no esté escrito, que home office vino para ficar. Mas yo acho que aquí no Brasil y en São Paulo y en muchos lugares vino para ficar ainda más, ¿no? Con un potencial mayor que en el resto de los países, ¿no? Eu concordo. Eu tenho uma pergunta aí, vai ser para os dois, tá? Para o Estevão e para o Oscar.
Na visão para o segmento de seguros em geral, você acredita que a pandemia trouxe uma mudança de percepção da importância do seguro para o consumidor? Quais foram as mudanças que vocês identificaram no consumidor ao longo desse 1 ano e meio, principalmente aí na penetração de seguros em si, né? Quais foram as percepções de vocês? Quer começar, Oscar? Fica à vontade. Você primeiro, porque fala melhor primeiro? português que eu. Então tá bom. Vamos lá. Rafael, acho que tem algumas dimensões assim de como a gente vê essa transformação que a pandemia, em geral, acelerou algumas tendências, mais do que criou alguma coisa nova, né? Então, do lado do seguro, acho que a primeira coisa até intuitiva é a valorização dos seguros associados à saúde e vida. Então, aqui isso é bem claro nas nossas linhas de negócio, como você vender um seguro de saúde de qualidade ficou mais fácil do que era antes da pandemia. Então, todo mundo valorizando muito o seguro de vida e um seguro de vida de qualidade, um seguro-saúde de qualidade, e na parte de vida a mesma coisa. Então, a penetração do seguro de vida aumentou, teve uma aceleração das vendas dos produtos de vida. Então, eu diria que esses seguros mais associados à saúde e vida foram diretamente beneficiados, até pela característica de uma pandemia que foi na veia na questão da saúde. Então, esses são os grandes beneficiários, digamos assim, dessa percepção das pessoas que a gente tem a saúde mais vulnerável do que imaginava e, eventualmente, o nosso risco de vida, infelizmente, era maior do que a gente imaginava antes da pandemia. Então, acho que tem um pouco esse aprendizado e acho que vai ficar na memória de todo mundo durante um bom tempo essa valorização desses dois produtos, de saúde e de vida. Além disso, acho que tem um aprendizado de sistema e de método de como funcionou bem não só o home office do ponto de vista do nosso funcionamento enquanto empresa, mas como os meios digitais funcionaram muito bem para a venda de produtos e como isso acelerou muito a forma com que a gente faz negócios digitais dentro da seguradora. E isso vale desde a venda direta ao consumidor, ao nosso cliente, ao segurado, até a relação com os intermediários, os corretores, que também tiveram uma aceleração exponencial de uso dos meios digitais, das soluções digitais. Então, acho que isso também fica um pouco como legado dessa pandemia, como é importante você investir no digital, você acelerar a inclusão digital, seja dos corretores intermediários, seja do consumidor final, e você criar boas experiências. Então, acho que também hoje os consumidores, por terem acessado o meio digital com várias experiências, eles estão muito pouco tolerantes a más experiências digitais. Então, assim, se é para entregar alguma coisa, alguma experiência digital, que seja uma experiência boa, porque o consumidor, de forma geral, ele está muito mais seletivo e aprendeu muito como funciona o digital, então uma experiência ruim é muito custosa hoje em dia. Então, acho que diria que grandes tendências e aprendizados, acho que são nessa direção, Rafael. O valor maior para seguro de vida, seguro-saúde, a atitude precaucional das famílias, inclusive do ponto de vista financeiro, com previdência. A gente também vê uma procura cada vez maior por educação financeira, pelo valor da poupança precaucional e do ponto de vista de formas de comunicação e comercial, acho que essa tendência inexorável do ganho de peso do digital, seja com intermediário, seja com consumidor final. Acho que é um pouco isso. Oscar, gostaria de comentar? Por añadir algo, aunque yo acho que Estevão explicó mucho mejor que yo, yo añadiría también la importancia do seguro residencial. Las personas ficaron más tiempo en casa, ficaron más tiempo, entonces vieron la grieta de la pared, vieron que el corno coincidía, nos dio tiempo para verificar que en casa teníamos cosas que hacer, ¿no? Antes, cuando solo íbamos a dormir de noche no dá para ver muito, mas estamos todo el día, dio para pensar que o seguro residencial es importante, ¿no? Y além disso, só como resumen, las crisis traen
dan un sentimiento de protección, ¿no? De seguridad, de protección, porque las personas vieron alterado su modo de vivir, ¿no? Entonces, eso que en general va a potenciar mucho el seguro de vida, seguro residencial, estamos pensando que también, ¿no? Concordo. Bom, eu concluí a sessão de perguntas que eu tinha aqui para os palestrantes, mas a gente tem algumas perguntas que chegaram aqui, eu queria fazer para vocês. Acho que uma interessante aqui para o Caio, falando do crescimento do PIB Brasil. No primeiro TRI foi puxado aí por agro e commodities, mas mencionando aqui que o desemprego continua alto, impactando aí o consumo das famílias. Você tem uma visão um pouco com mais detalhes aí com relação a desemprego local e sobre consumo também, se você puder. Claro, joia. Não, acho que o consumo, ele, enfim, veio muito forte no ano passado, nós esperávamos que ele perdesse um pouquinho de força, não perdeu. O consumo caiu naquelas semanas mais críticas em que o comércio fechou, né? Então, perdeu lá no março e comecinho de abril. Então, ele caiu muito mais por restrição de oferta, né, dos lugares estarem fechados, do que ímpeto de demanda. Por isso que eu reforcei um pouco aquela questão lá da renda disponível e a poupança circunstancial, que eu acho que vai continuar sendo um fator relevante esse ano. Vai tendo uma rotação, né? É claro que, assim, no ano passado o tema foi coisas ligadas à casa. Então, varejo de material de construção foi muito forte, geladeira, eletroeletrônico, né? As pessoas em casa com dinheiro, né? Seja por causa de auxílio emergencial, seja por conta da poupança circunstancial, as classes mais ricas que não gastaram dinheiro com viagem e tal, direcionaram o seu consumo para aquilo. Naturalmente, conforme a economia vai abrindo, os serviços vai ganhando espaço, mas a gente ainda vê muita força do consumo por conta dessa, né, talvez força seja exagero, mas muita resistência do consumo por conta desse embalo dos estímulos anteriores e da poupança. E dos juros baixos, né? Os juros ainda estão baixos. Pensar a Selic, mesmo a Selic a 6,5, com a inflação rodando a 3,5, 4, estamos falando de um juro real historicamente para o Brasil baixo. O desemprego vai ser alto esse ano. O curto prazo é uma retomada com pouca criação de postos de trabalho, em parte porque os setores que estão recuperando primeiro são setores ligados são setores menos mão de obra intensiva, mais indústria e o comércio, né, e o agronegócio. Claro que o agronegócio forte gera renda, isso gera consumo na sequência, mas não é o efeito direto. Ao longo do tempo, conforme a economia reabre, aí eu acho que a gente vai ter uma reabsorção de emprego, um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos e Europa, né? O que está acontecendo agora lá é falta de mão de obra. Os restaurantes estão abrindo, os jogos de futebol estão voltando a acontecer, os eventos estão voltando, aquela demanda forte por mão de obra. Lá está com dificuldade porque o governo continua dando muito dinheiro para as pessoas preferem ficar em casa. Mas aqui a realidade não é essa, muito provavelmente o emprego acelera. Mas não acelera muito, você vê que a nossa projeção de desemprego para o ano que vem ainda é perto de 11%, que é abaixo do patamar que a gente tinha pré-crise, mas é alto ainda para o Brasil, né? Essa questão dos Estados Unidos, você acha que está refletido nos números de payroll recentemente divulgados, aí por isso que está vindo abaixo da expectativa? Acho que sim, acho que esse é o efeito, porque todos os indicadores de demanda por mão de obra, né, as empresas, vontade das empresas de contratar, o próprio pedido de auxílio-desemprego, que quem pede é quem procura emprego e não consegue, né, oferta de emprego está forte, a oferta de mão de obra, né, que tá mais fraca. E isso também está refletido na alta dos salários recentemente. Os salários estão subindo, justamente porque as pessoas não estão conseguindo toda a mão de obra que precisavam. Isso. Eu tenho uma pergunta aqui também para o Richard. Richard, se você... e que você falou ali das reformas, queria saber a sua cabeça para o ambiente para privatizações. Se a gente está num ambiente que ainda é possível sair alguma coisa,
ou a gente já está muito próximo aí do ano eleitoral e se esse ambiente está um pouco mais difícil? Eu acho que a Eletrobras é a mais bem encaminhada das privatizações de verdade, né, de empresas que importam. Então, a Eletrobras deve passar no Senado, se tiver alguma alteração, volta para a Câmara, mas não é, a gente não consegue falar com ninguém em Brasília que indique que esse caminho tá bloqueado. Acho que isso, assim, com um capricho ou outro ali do Congresso, mas deve ser aprovado no final, antes do prazo da MP expirar, né? Correios, o governo está ameaçando mandar para o Congresso, isso tem mais chance de passar, mas aí também Correios é bem mais distante, você tem que quebrar lá a utilidade pública, você tem um processo legislativo um pouco mais complexo e depois você tem que começar a preparar a empresa para vender, então não seria uma coisa para esse governo, mesmo que você começasse agora, que seria um dado positivo, mas é difícil concluir a venda, sendo o ano eleitoral o ano que vem, inclusive. Mas, assim, se não começar, não termina nunca, né? E as concessões, a gente tem visto caminho livre ali. Acho que esse cenário econômico mais positivo que a gente escuta, ele ajuda, mas para isso, assim, das concessões, o caminho desobstruído. Grandes outras privatizações, Correios eu já falei, mas Banco do Brasil, sei lá, Caixa, acho que não. Pode ter um IPO ou outro que a Caixa até volta e meia especula fazer, mas a gente não enxerga avançando não. Petrobras, coisas assim, as joias da coroa, como o pessoal chama, isso a gente não enxerga nem iniciativa do governo, tá? Para tocar. Assim, é mais do que está aí posto mesmo. Casa da Moeda, essas outras coisas, está tudo muito parado também. O que está começando a esquentar é Correios, o que está dado é Eletrobras. São duas boas notícias na mesa, né? Assim, para quem esperava mais do que isso, acho que não tem, mas essas duas já são notícias bem positivas que a gente até no começo do ano era mais cético, tá? Com a Eletrobras. Acho que a canelada que o presidente deu naquele episódio da Petrobras fez com que o governo tivesse que dar ao mercado um bom sinal, né? Um sinal mais contundente de que, de fato, não está intervindo nas empresas estatais, e aí teve que dar esse sinal da Eletrobras, que, enfim, relutou-se ali bastante tempo, o governo não tinha muito acordo sobre isso, tiveram que correr, então tem males que vêm para bem, e esse foi um deles. Bom, acho que a gente está finalizando aqui a sessão de perguntas. Eu queria abrir aí, Estevão, Oscar, se quiserem falar as últimas palavras aí, primeiro agradecê-los pela participação. Sei que é bem importante para a gente trazer representantes de seguradoras do tamanho da Bradesco Seguros e da Mafre. Queria novamente agradecê-los por ter aceito o convite e fica à vontade para se despedir, depois eu passo aí para o Caio e para o Richard. Tá bom. Oscar, quer começar ou posso ir eu de novo? No, simplemente agradecer a Rafael y a todo el equipo de CISPE y a Esteban por los minutos y por la buena información que ustedes mostraron, y nada, ficamos a disposición para cualquier cosa que quisieran, Rafael, Caio, Esteban, todos, vale? Ficamos aqui à disposição. Acho que aqui, Rafael, também é mais agradecer o convite, né? Acho que foi um debate bastante bom, aí cada um trouxe suas contribuições, e só acrescentar um produto que também a gente vê que teve um crescimento expressivo de demanda aqui, que é o prestamista. Então, acho que essa percepção também de choques podem acontecer e o risco de desemprego ele está sempre nos circundando. Acho que na pandemia também ficou intensificada essa percepção, então também é um produto aqui do nosso lado que tem tido uma boa demanda, uma boa aceitação, o seguro prestamista associado ao desemprego, né? O cara ter a cobertura do pagamento do crédito dele se ficar desempregado por alguma circunstância. Então era só adicionar esse ponto na minha resposta, que acho que o Oscar colocou bem do residencial, eu me lembrei do prestamista também. Então só agradecer, obrigado, Rafael, aí pelo convite, o Caio, o Richard e o Oscar também pela companhia aí durante essa 1 hora. Obrigado, Oscar. Obrigado, Estevão. Caio, Richard. Do meu lado aqui também, obrigado, Rafael, pela organização. Estevão, Oscar, foi ótimo conversar com vocês. Richard, como sempre. E deixar o convite a todos aí para nos acompanhar nas
no nosso site de conteúdos, as nossas projeções e nossos relatórios estão lá. E, claro, sempre que vocês precisarem de alguma informação, conversa, projeções, nossa equipe de economia está sempre por aqui. Obrigado, boa semana a todos. Eu também agradecer, Rafael, pelo convite. Obrigado aqui, Estevão, Oscar e o Caio. O Caio falar depois do Caio é sempre um problema, sempre sobe a barra aqui, mas a gente já vai acostumando com os eventos. E agradecer a todo mundo que nos assistiu hoje aqui e ficar à disposição também, dizer para todo mundo aproveitar essa calmaria do lado político, que é o que minha equipe e eu olhamos mais, porque é a calmaria antes da tormenta que vem na eleição do ano que vem. Pelo menos está bem alinhado aí com o momento econômico, que o Brasil deve dar uma respirada, que é, assim, eu particularmente, como cidadão, também fico muito mais satisfeito, porque a gente estava precisando um pouco disso, vacina, economia, né, e um pouco de calmaria política, e caldo de galinha faz bem para todo mundo. Então, muito obrigado de novo pelo convite, Rafael. Imagina. Obrigado a todos. Gostaria de deixar aberto o convite para os nossos painéis na quarta e na sexta-feira, no mesmo horário. A gente vai discutir um pouco de diversificação de ativos e um pouco da visão sobre renda fixa com alguns especialistas. Novamente, obrigado a todos que acompanharam e aos painelistas, obrigado por aceitarem o convite. Um ótimo dia a todos. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.